Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 10. Vamos ao texto. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, dando continuidade à nossa meditação dos frutos do Espírito Santo, que está relatado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, chegamos no sexto fruto, que é a bondade. Com certeza, você que está acompanhando essa meditação, ontem nós meditamos o fruto da benignidade. E diferente da benignidade, que é uma disposição interior de agir com bondade, generosidade e cuidado, a bondade é o ato em si. Eu vou explicar de uma forma que os irmãos consigam entender e assim absorver. Benignidade é sentir empatia por alguém que está sofrendo. É algo que nasce dentro de nós. Enquanto a bondade é levantar e ajudar com o que ele precisa. Então, bondade é revelada em atos. Por isso que aqui em Gálatas capítulo 6, Paulo está exortando a igreja. E ele está apresentando a bondade como um exercício a qual nós não podemos perder a oportunidade de fazê-lo. Ou seja, não perca a oportunidade de exercer a bondade. Aproveite cada oportunidade, meus irmãos, para fazer o bem. A vida nos dá muitas chances de abençoar alguém. E Gálatas, capítulo 6, versículo 10, nos lembra que devemos estar atentos e dispostos a agir. Fazer o bem não é algo que se adia, é para o agora. A Bíblia aqui destaca que devemos cuidar especialmente dos irmãos e irmãs em Cristo, sem deixar de lado os demais. Então, como que nós podemos aplicar no nosso dia a dia esse fruto que é a bondade? Porque se é fruto, é algo que é visível. Então, que nós peçamos ao Espírito Santo que ele gere em nós este fruto, frutos de bondade, assim como a benignidade, que é algo que nasce dentro de nós. A bondade é refletida em bons atos, é o visível. E bondade, ela não deve ser selecionada. Nós não podemos selecionar, olha, para esta pessoa eu vou fazer um ato de bondade, para essa pessoa não vou fazer porque ela não merece. Meu irmão, não é sobre o outro, é sobre você. É sobre a forma com que você é chamado a corresponder ao Evangelho. De que forma nós podemos aplicar a bondade, esse fruto do Espírito? Por exemplo, no trabalho ou na escola, seja gentil, ajude quem precisa, mesmo com pequenos gestos. Talvez alguém é novo na empresa a qual você trabalha, talvez você seja uma pessoa experiente, talvez no setor a qual você trabalha entrou uma pessoa nova. E por que não se compadecer dessa pessoa? Por que não ajudar essa pessoa? Meus irmãos, nós precisamos parar com essa ideia de achar que o outro é sempre o nosso oponente, o nosso adversário, e que a todo momento nós estamos guerreando contra o outro. Não, eu não vou ajudar ele que chegou agora na empresa porque ele pode se destacar e roubar o meu lugar. Meu irmão, meu Deus, que nós possamos ter atitudes de bondade, de gentileza. Por exemplo, na escola, na faculdade, ajude a pessoa que está com dificuldade. Às vezes a gente pensa, não, se eu sofri, se eu passei por todas essas dificuldades, ele também tem que passar. Será que é assim, meus irmãos? Será mesmo? Pensa aí, você que é pai, você que é mãe. Será que todas as dificuldades que você passou, você quer que seu filho venha passar? Ou você quer que ele tenha oportunidades diferentes, que ele aprenda, mas não em um ambiente hostil,
que ele conquiste as suas coisas, mas sem ser por violência. Então, eis aí uma boa oportunidade de nós colocarmos em prática o fruto do Espírito, a bondade no trabalho, na escola, na igreja, na comunidade de fé. Ouça com atenção, encoraje alguém, ofereça ajuda prática a um irmão. Meditando o que é bondade, eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando João e Pedro estão subindo na hora nona para a oração no templo, e lá eles encontram um paralítico que é colocado ao lado da porta formosa. E eu ouso dizer que o ato de Pedro dar a mão para aquele coxo, depois ele ter dito em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, isso é bondade. É a disposição, é o seu movimento em fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Outro exemplo é de José, quando está no Egito, na casa de Potifar, onde ele está sendo por vários dias assediados pela mulher de Potifar. Veja o que diz o versículo 7 do capítulo 39 de Gênesis. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Olha o versículo 9 agora. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O que eu estou querendo dizer? Bondade é você fazer o que é certo, independente se as pessoas estão vendo você fazer. José, neste momento, para muitos, tinha a oportunidade ideal, ninguém ia ver, mas ele tinha respeito, ele sabia o que era certo, e o certo precisava ser feito tanto na presença de Potifar, como na ausência dele. E o que é mais lindo desse texto é que aqui é Gênesis, depois os 10 mandamentos aparecem em Êxodo, um livro posterior, um livro depois de Gênesis. E aqui nós vemos a preocupação de José em não cometer um pecado contra o seu irmão, sendo Potifar, aquele que havia lhe dado tudo que ele tinha naquele momento, moradia, havia lhe confiado, havia lhe depositado confiança, e principalmente ele não queria pecar contra Deus. Então a bondade, meus irmãos, é este fruto que nos impulsiona a fazer o que é certo. E como fazer o que é certo na igreja, na comunidade? Ouça os irmãos, encoraje os irmãos, ofereça ajuda aos irmãos. Às vezes nós estamos acostumados a só dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Sim, é importante decretar no mundo espiritual, mas também é importante dar a mão. É importante parar para ouvir os nossos irmãos de comunidade. Como praticar o fruto da bondade em casa? Pratica a paciência, o cuidado e o serviço. Meus irmãos, que nós possamos ser bondosos dentro de nossos lares, ajudar os nossos irmãos. Você que tem a sua esposa, ajude sua esposa nos serviços domésticos. Esposa, ajude também o seu marido. Filhos, ajude os seus pais. É fazer o que é certo. Como aplicar o fruto da bondade no cotidiano? Esteja sensível às necessidades do outro. Quando nós estamos sensíveis à necessidade do outro, nós estamos prontos a colocar em prática o fruto da bondade. Às vezes, em um dia, uma oração pode mudar o dia de alguém. O fato de você parar para ouvir alguém pode mudar o dia dela. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é prevaricar. É você saber que Deus te deu ferramentas e a oportunidade de fazer o que era certo e você não fez.
E não vamos esquecer, o fruto é algo visível, visível que está dentro de nós. Então, na ausência da bondade, você só está materializando maldade que há dentro do seu coração. Provérbios capítulo 3, versículo 27. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não deixe de fazer o bem. Não perca a oportunidade de fazer o bem. É claro, meus irmãos, que quando nós entramos nessa dinâmica de não perder a oportunidade de fazer o bem, nós precisamos ser maduros. Nós precisamos entender que você vai fazer o bem e nem sempre o bem vai vir acompanhado de tapinha nas costas. Como nós vimos na meditação do fruto da benignidade, benignidade é fazer sem o reconhecimento. Então nem sempre você vai fazer o bem e vai ser reconhecido. Basta olhar para Jesus. Jesus só fez o bem e mesmo assim lhe foi reservado a cruz, lhe foi reservado a vergonha, lhe foi reservado a infâmia, a injustiça. Mas é sobre um fruto que foi gerado em você. Então não deixe de fazer o bem, não perca a oportunidade de fazer o bem. Você só está transbordando algo que está dentro de você. Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, eis aqui a resposta do nosso chamado. Eis aqui a resposta pelo qual nós fomos feitos. Nós nos questionamos de forma filosófica de onde viemos, para onde vamos voltar, qual a razão de nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 10 nos dá uma direção. Nos diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. À medida de que essas duas coisas estão ligadas. Se nós somos criados em Cristo Jesus, é para as boas obras. Ora, se ainda não estamos realizando boas obras, nós precisamos voltar ao plano original. Nós precisamos de restauração. E o Espírito Santo de Deus nos acompanha, nos ajuda, nos auxilia para fazer essas boas obras. Então que eu e você, diante dessa meditação, talvez você está meditando e pensando, meu Deus, eu não tenho bondade no meu coração. Amém. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é pedir ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos aconselha, o Espírito Santo que nos acompanha, o Espírito Santo que nos socorre, porque nós não sabemos como orar, por isso ele nos socorre com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus que intercede, o Espírito Santo que vem sobre as nossas necessidades, sobre as nossas carências, o Espírito Santo de Deus que quer trabalhar em nós para que sejamos novas criaturas e assim realizar boas obras. Hebreus capítulo 13, versículo 16, e não vos esqueçais da prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que coisa linda. E não vos esqueçais da prática do bem e da mútua cooperação. Cooperar, fazer o bem, dá trabalho. O suor escorre. Para fazer o bem, você vai perder horas de sono. Para fazer o bem, você vai abrir mão do seu direito. Para fazer o bem, muitas vezes você vai ter que abrir mão de tempo de lazer. Mas isso é a forma visível de mostrarmos quem servimos, Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir que o Espírito Santo de Deus gere em nós este fruto, o fruto da bondade. Hoje é uma nova oportunidade que Deus te dá para fazer o bem. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice. Não é sobre fazer coisas grandiosas, é sobre fazer o necessário. E às vezes o necessário é pequeno. Por incrível que pareça, o necessário às vezes está ao nosso alcance, irmãos. Nós não fazemos. Seja um canal da graça de Deus, principalmente com os irmãos da fé. Principalmente com os irmãos na fé. Não espere um irmão chegar até você para dizer, olha, estou passando por dificuldade, está faltando alimento no meu lar. Não espere, meu irmão.
alguém chegar nesse estágio de pedir socorro, que nós tenhamos olhos atentos, que o Espírito Santo de Deus nos dê capacidade de entender, de compreender o outro, e que, mais do que tentar entender, que a gente caminhe, mas caminhe de uma forma tão íntima que nós consigamos entender até quando o outro não está bem. E que, mais do que entender, que possamos nos mover em direção à necessidade do outro. Em resumo, bem prático, bondade é amar na prática. Bondade não é um amor simpatizante. O amor simpatizante ama de longe, não assume a consequência do amor, mas a bondade é amar na prática. É quando o nosso coração está tão cheio do amor de Deus que transborda em ações concretas, de cuidado, de justiça, de misericórdia. É a bondade que nos convida a pegar a vassoura, é a bondade que nos convida a nos despir, a trabalhar em favor de nós, não em favor do outro. Por que não em favor de nós? Porque nós já temos, nós já somos repletos, já estamos cheios desta graça. O Espírito Santo já está agindo em nós. Então que o Espírito de Deus nos impulsione. Ore comigo. Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia. Por mais um dia, ó Deus, que o Senhor deixa à nossa disposição os frutos do Espírito. E nós te pedimos, ó Pai, faz de cada um de nós pessoas mais bondosas. Faz de cada um de nós pessoas mais amáveis. Ô Senhor, tira de nós o egoísmo. Pai, nós te pedimos perdão pelas oportunidades que tivemos de ser bondosos e por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa miséria, nós não o fizemos. Ô Pai, tem misericórdia de nós. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Adentra o nosso coração, nós somos a Tua morada, nós somos o Teu templo, Espírito Santo. Que a Tua presença nos leve a fazer, não o que queremos, mas o necessário. Não o extraordinário, mas o necessário. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.